Christmas. Ordered up 100 roses, we the best like blase, blase, MJ. A mentalidade é onde muitos brasileiros pecam, por não entender que o intercâmbio esportivo exige um processo de preparação. Aqui você é um estudante atleta, ou seja, você precisa se dedicar aos estudos e depois à parte esportiva. Claro que você vem para cá com o desejo de se tornar um jogador profissional ou de atingir um nível, né, de jogar futebol em alto nível, que foi o meu caso. Mas antes disso acontecer na minha vida, eu tive que entender que na cabeça do americano eu sou um estudante atleta. Ou seja, primeiro vem a parte do estudo. Depois disso, você precisa entender que existe um processo e você precisa ter paciência e disciplina. E muita gente me pergunta: ah, Gustavo, então eu vou ter que investir para aprender inglês, então eu vou ter que pagar para talvez viajar, vou ter que pagar minha passagem, ter alguns custos. E eu falo, cara, é por isso que a maioria das pessoas não consegue alcançar esse objetivo, porque eles pensam que eles estão pagando para jogar, que aquilo ali é uma despesa que eles vão ter, mas na verdade isso é um investimento. Você tem que entender a diferença entre uma despesa e um investimento. Despesa é aquilo que você gasta que não vai ter retorno nenhum, como uma camisa, um sapato que você compra, que você usa uma vez no ano, enquanto que um investimento é algo que vai dar retorno. E isso, o intercâmbio esportivo é um investimento no seu futuro, onde vai te dar a possibilidade de totalmente de mudar de vida e a vida da sua família. Então, se você entender isso, colocar dedicação e colocar um objetivo de longo, médio prazo, quando eu falo, como assim médio prazo? Quando eu falo médio prazo ou longo prazo, porque o futebol aqui não é feito no Brasil, que você chega num clube, faz uma peneira e daí você já é aprovado e começa a receber salário. Aqui o processo funciona no recrutamento. E dentro desse recrutamento a gente tem 3 passos. Tem o pré-recrutamento, o próprio recrutamento e o pós-recrutamento. Gustavo, o que é que envolve o pré-recrutamento? Envolve a organização dos materiais, a organização do teu vídeo, a organização de modelos de e-mail, a organização das tuas notas do ensino médio, ou seja, traduzir os teus documentos. Você vai precisar de um tradutor juramentado para traduzir o teu histórico escolar, tua ficha 19. Você vai organizar todos os materiais. Eu recomendo o pessoal que segue e acompanha a gente mais a fundo dentro da comunidade, a gente dá uma opção, né, de você ali construir um site para você, onde você vai ter um diferencial maior, né? Você não vai ter somente o seu vídeo no YouTube, mas vai ter um site organizado ali. Isso aí vai enaltecer, isso aí vai te diferenciar bastante nesse processo de recrutamento quando o treinador clicar ali no teu material, né, no teu perfil. Você vai ter uma lista de e-mails das universidades por qual você quer ir. A gente vai explicar como é que você pesquisa, como é que você acha as universidades. Você vai ter ali o teu histórico escolar traduzido, a tua nota do TOEFL, a tua nota do Duolingo, o teu GPA calculado também. Então, se você tiver tudo isso preparado, agora você está na hora de realmente começar a escrever o e-mail. Daí você também usa estratégias como muita gente só manda e-mails ou manda mensagem, né, que o e-mail é só um dos caminhos para você entrar em contato para os head coaches. O que é head coach, Gustavo? São os treinadores principais. Enquanto que na realidade, pela minha experiência, os treinadores que são responsáveis pelo recrutamento de ir procurar jogadores são os assistentes coaches. E as pessoas se limitam somente a enviar para esse, que às vezes nem abre o e-mail dele. Com certeza ele abre, mas o foco, o trabalho, às vezes, do assistente coach é recrutar. Às vezes, durante o recrutamento, elas desistem, porque se você não recebeu um e-mail do treinador, você pode usar a técnica do follow-up. O que é a técnica do follow-up, Gustavo? É basicamente você enviar um e-mail em resposta do seu e-mail que não foi respondido e ali com uma mensagem: treinador, acho que você talvez não tenha visto, e isso funciona bastante. Já vi várias pessoas receberem propostas através da técnica do follow-up. E chega, enfim, a questão do pós-recrutamento. O que é o pós-recrutamento, Gustavo? O pós-recrutamento é ali onde você realmente negocia com o treinador. Eu nunca recomendo você falar o seu budget, ou seja, o seu orçamento anual de primeira. E uma recomendação, se você realmente tiver ali 1, 2 e-mails, pedir o número do WhatsApp do treinador e ter mais uma conversa privada com ele. O objetivo não é mandar um e-mail, o objetivo é se comunicar com o treinador. E esse é o passo do recrutamento. Então, se você tiver em mente isso, que é um processo de longo prazo, e tiver foco, dedicação, paciência e entender as janelas de entrada nos Estados Unidos e no Canadá, que são em agosto e em janeiro. E uma das coisas mais importantes nesse processo, é o que eu gosto de mencionar, é a mentalidade do Kobe Bryant. Kobe Bryant, que infelizmente faleceu em 2020, ele tinha algo chamado Mamba Mentality, que foi uma mentalidade que ficou bem famosa aqui nos Estados Unidos por conta desse jogador, e é que é basicamente você dar o seu máximo todos os dias e realmente se esforçar mais do que as outras pessoas, porque eu te garanto, se você seguir esse método e tiver a preparação que a gente passa para você, você vai estar na frente aí de 95% das pessoas que buscam esse objetivo. E por que eu digo isso? Porque as pessoas que fazem e que dão esse conteúdo para vocês aqui dentro do Desimportados,
são pessoas que obtiveram sucesso, e muito sucesso no intercâmbio esportivo. Eu, por exemplo, eu fui campeão nacional, eu consegui ser eleito o melhor goleiro da Flórida na NCAA Divisão 1. Então a gente já chegou lá com sucesso. Então se você entender esse passo a passo e realmente internalizar essa mentalidade de disciplina, foco, paciência que você está investindo no seu futuro, você sai na frente de muita gente. Por exemplo, se você quiser entrar aqui numa universidade nos Estados Unidos ou no Canadá, você vai precisar de um documento. Esse documento é a sua ficha 19 ou o histórico escolar, conhecido também como GPA, né? As suas notas do ensino médio. Isso aí você vai precisar para entrar em qualquer liga dos Estados Unidos ou do Canadá. Na Junior College você vai precisar dela, mais o seu teste de proficiência em inglês, que pode ser uma prova do TOEFL ou do Duolingo. Na Junior College, você vai precisar dessas duas coisas para ser admitido, mas claro, o teu vídeo de melhores momentos. Enquanto que uma universidade de 4 anos, além desses dois requerimentos, você vai precisar também do Enem americano. É uma prova onde vai medir as tuas habilidades no inglês, matemática, ciências, e sim, é mais competitivo, é mais difícil do que o TOEFL. Então você tem um requerimento a mais nas universidades de 4 anos. Por isso, as Junior Colleges são mais atrativas para estudantes internacionais. Agora eu quero revisar para que você entenda uma coisa. Junior College e Community College são basicamente a mesma coisa, são aquelas universidades de 2 anos. Então se você ouvir alguma coisa como Junior ou Community College, são basicamente a mesma coisa. Enquanto que College e University são aí universidades de 4 anos. Outra coisa importantíssima de você saber nesse processo é que não existe porcentagem de bolsa nos Estados Unidos nem no Canadá. Quando a pessoa diz, eu tenho 80% de bolsa, o treinador não pensa assim, ninguém pensa aqui, nenhum americano pensa assim como porcentagem de bolsa nos Estados Unidos. Se você tiver 100% de bolsa, é o que eles chamam aqui de full ride, é a única coisa que a gente usa, pelo menos que eu uso para mencionar, né, a porcentagem, bolsa 100%. Na realidade é uma full ride, porque a porcentagem ela não é um valor objetivo. Quando o treinador pensa, ele pensa no valor que a universidade custa. Por exemplo, se a universidade custa $20 mil no ano e ele dá uma bolsa de 10 mil, você está tendo 50%, mas na cabeça dele ele não pensa, eu estou dando 50% para aquele atleta. Na cabeça dele, ele está dando $10 mil, então você vai ter que pagar outros $10 mil durante aquele ano. E aqueles $10 mil vão ser divididos em várias coisas, que não é somente, $10 mil, você vai lá e paga, ou divide em 10 vezes, 15 vezes. Não é assim, aquele valor é dividido em vários outros tópicos. Eu vou dar um exemplo para que você entenda com mais clareza. Vamos dizer aqui, hipoteticamente falando, que a universidade ela custa $1 milhão no ano. E o cara chega assim e diz pra você, eu tenho 95% de bolsa. Você olha, caramba, tem 95% de bolsa, o cara tem quase 100%. Mas na realidade, ele vai ter que pagar ainda $50 mil no ano. Enquanto outro cara chega e diz, eu tenho somente 50% de bolsa. E a universidade dele custa $10 mil no ano. Então ele vai ter que pagar $5 mil. Então você percebe que essa questão da porcentagem de bolsa no intercâmbio esportivo é algo muito inconsistente. Você tem que entender os gastos e começar a pensar em valores.